você implica tanto com ele. Mas o Emanuel foi o destaque aí da vitória do ABC, fez o gol, inclusive está com 50% dos votos aqui na enquete da Jovem Pan. Eu queria começar contigo, Pedro. O ABC garante aí mais uma vitória. Enquanto o Pedro fala, vamos mostrando a tabela de classificação, porque na minha opinião o ABC garantiu já a vaga nas semifinais. Vai pegar o Fosse Luz na última rodada, né? Aí também, né? Então eu acho que o ABC já tá na semifinal. Praticamente. 90% na semifinal já. Eu acho que tá bem encaminhado, sim, não tenha dúvidas. Falando sobre o jogo de ontem, né? O ABC entrou contra um adversário muito frágil. E assim, não sou procurador de Ney Franco, de Eduardo Machado, ou de qualquer jogador que seja do elenco do ABC para passar pano. Mas eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa entender para colocar numa análise. O ABC entrou ontem em campo como ainda não tinha entrado em campo em 2025. Tranquilo. O ABC fez no Clássico o que o torcedor esperava que fizesse. Venceu, né? Assumiu a liderança da competição. E eu acho que com um traquejo muito, muito importante e uma habilidade muito grande do seu treinador. A gente viu um ABC começando a temporada muito questionado, sob muita desconfiança, e que não teve tempo, não teve folga, não teve fôlego. Era crítica em cima de crítica, e aí vem aquele primeiro jogo do ano em que é desclassificado em casa pelo Maracanã nos pênaltis na pré-Copa do Nordeste. Ou seja, tinha tudo para dar errado. O início da temporada do ABC foi caótico. Um elenco sendo montado às pressas, uma eliminação logo de cara no dia 4 de janeiro. E em momento nenhum desse contexto todo a gente viu o Ney Franco perdendo a paciência. Né? O Ney Franco em momento nenhum foi para a coletiva xingar repórter ou se expressou em rede social de alguma outra maneira. Pelo contrário. Ney Franco, acho que 2 semanas, ou na semana anterior do Clássico aí, publicou lá uma carta direcionada ao torcedor do ABC, explicando algumas coisas e tal. E eu acho que isso contribuiu muito, né? E aí o ABC ontem, depois de ter vencido o Clássico e assumido a liderança da competição, foi para campo contra uma das piores equipes da competição, a pior defesa da competição, um dos adversários mais frágeis. E eu acho que aconteceu sim um relaxamento da equipe, né? Eu acho que aconteceu sim um relaxamento da equipe. A equipe acabou ficando meio morna. Isso aconteceu no primeiro tempo e eu acho que por ser o primeiro tempo, tá todo mundo mais descansado, ainda conseguiu aqui e ali uma jogada. Poderia até ter vencido por mais, poderia até ter sido 2-0 no primeiro tempo, como poderia ter sido 1-1 também, não fosse aquele gol que o Guilherme perdeu. Né? Mas eu acho que fez o gol e aí relaxou de vez. Aí, vai golear, a qualquer momento que a gente quiser a gente faz o gol e tal. E aí sofreu um pouquinho no segundo tempo. Muito mais por esse relaxamento do ABC do que propriamente dito por conta de uma produção ofensiva do Baraunas. Tanto é que o Baraunas, no segundo tempo, teve também oportunidades para chegar ao empate e não chegou por incompetência. Né? Por incapacidade técnica mesmo, gesto técnico errado. Teve uma bola que foi cruzada na área do ABC, o atacante deixou a bola quicar na frente dele, a bola encobriu ele. O Felipe Garcia saiu mal nessa aí. Saiu mal também, né? Mas eu acho que em jogos assim, cara, quando você sai com os 3 pontos, é o que o Ney Franco falou ontem. É celebrar os 3 pontos e corrigir os erros. Eu acho que o que importa mais a partir de agora é o que vai produzir na partida de sábado. Se vai conseguir corrigir principalmente esse aspecto, para mim, psicológico. Eu achei ontem o ABC muito disperso. Eu acho que é o termo correto. O ABC ontem estava com aquela coisa de fizemos o gol aqui, a qualquer momento a gente amplia e a gente vence tranquilamente. E futebol não é assim. Futebol, cada dia mais, se não correr, não ganha. Você pode ser amplamente superior tecnicamente, mas se não correr, não ganha. A gente viu aí, eu sempre gosto de retomar esse exemplo aqui, porque para mim é o exemplo mais cristalino disso.
O Manchester City passou e tem passado uma crise grande nessa temporada aí, justamente por causa disso. Ah, você tá dizendo que os caras lá não correm? Não, eu tô dizendo que não tá se encontrando, não tá encontrando o jogo. E aí tem sido derrotado, inclusive, por adversários tecnicamente muito mais frágeis, de orçamento muito menores do que o do City. E isso acontece em outras escalas de futebol mundial também. Ontem o ABC não se ligou no jogo, não se encontrou no jogo e sofreu muito contra um Baraunas que, repito, Baraunas é sofrível. É uma pena ter que falar isso, mas é a realidade. O Baraunas é sofrível. Pois é. Ricardo, ontem a gente viu aí a torcida do ABC em algum dado momento fazendo, né, vaias e tudo mais. O que eu achei interessante, né, o Alan Lira aqui até diz o seguinte: pior jogo do ano, mas segue o líder. O problema do ABC é a reposição. O time titular é por aí mesmo. Falam que o ABC precisa de um 10, mas está claro que o maestro do ABC é o Alisson. Falta elenco. O ABC foi vaiado. Agora, a parte interessante na minha avaliação é de que os caras reconheceram. Pô, jogamos nada mesmo. Os caras foram pro microfone e falaram: não, realmente ele não jogou porra nenhuma. Sábado a gente melhora. É por aí, né, Ricardo? Ou não? Sim. É sempre aquela história, né? Tem dias que o cara não tá bem e vai pro campo e acaba fazendo um jogo péssimo. A gente não pode também achar que eles são máquinas, né? São pessoas, são profissionais, são humanos e infelizmente essas coisas acontecem. Agora, o que a gente não pode fazer é que dias como esse, e até o Itamar várias vezes, várias oportunidades falou isso, é a equipe perder a energia, perder aquela vontade de fazer acontecer. Sim. Porque acho que quando a gente tem um propósito na vida, tem um objetivo, qual é o objetivo do ABC? Qual é o objetivo de um atleta profissional? É fazer resultados, é vencer a partida. Você está num jogo e você quer vencer, então você vai fazer por onde vencer. Então essa energia que eu acredito que é o que a torcida espera cada vez mais do ABC. E aí eu concordo, até o Alan quando fala, o nosso ouvinte aqui do chat, o Alan Lira, sobre falta elenco, eu acho que, por exemplo, embora as críticas que a gente sabe que têm sido feitas com alguns jogadores do ABC Futebol Clube, é esses jogadores que a gente espera essa energia maior. Porque quando o cara é limitado numa coisa, ele tem que superar noutra. E ele, como atleta, como jogador do clube, vê que tem uma torcida apaixonada, que está cobrando, que está exigindo, ele tem que fazer por onde. Então, eu acho que precisa dessa energia maior. E aí, eu entendo, tem dias que o cara não está bem. Só que ele precisa também perceber que ele precisa superar essas questões e fazer por onde. Porque nós estamos num campeonato estadual, onde cada vez mais a coisa vai se afunilando. Ainda bem que o ABC tá nessa primeira colocação, porque não começou bem, a gente lembra, né? Até o Ney Franco foi bastante criticado, mas o elenco do ABC precisa mostrar essa energia, porque senão a coisa vai complicar. E o Mildo Oliveira no chat falou da preocupação para o brasileiro, é verdade. Imagina, o ABC, o torcedor já fica preocupado, será que esse elenco vai conseguir disputar uma Série C? Então assim, eu acho que muito mais do que a limitação que a gente sabe que tem, é os próprios jogadores fazer por onde, porque aquela história, o cara se anima quando tá de folga para ir curtir em Ponta Negra, eu acho que o cara tem que se motivar para vencer os jogos também. Sobre só pegar esse ponto, que eu acho esse gancho de Ricardo muito importante, Ícaro. O Ney Franco falou exatamente sobre isso ontem na coletiva dele, Ricardo. Exatamente sobre esse ponto. E é muito importante que a diretoria esteja atenta, que o Ney Franco está avisando. Ele falou exatamente essa frase, essas aspas. Ó. O que a gente viu hoje aqui de desempenho, num jogo de Série C de Campeonato Brasileiro, e aí ele citou nominalmente até, ele falou, pega um Guarani, pega uma Ponte Preta, a gente toma virada aqui dentro. Entendeu? Então assim, ele tá avisando a torcida, né, e a diretoria que precisa também de reforços. E precisa realmente, Pedro. O time do ABC precisa de muitos jogadores ainda.
né? Inclusive, Ainda teve ontem o Danilo que saiu sentindo, né? aí esqueça o Danilo, só volta numa semifinal. Não joga mais o primeiro turno, Danilo. Não joga mais. A, 15 dias, pô. a informação que eu tive ontem lá na beira do gramado também é que é o seguinte. Ele diz que não sentiu a ser uma lesão. Ele sentiu desconforto. A perna pesou e ele preferiu sair para se preservar. Pode ser que não tenha sido nada. E a comissão técnica concordou com a saída para preservar o jogador, né? Vai ser reavaliado hoje e nas próximas horas a gente deve ter algum tipo de notícia sobre isso. Amanhã no programa a gente atualiza